Tiago 4. Ei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Espírito Santo, pedimos mais uma vez a tua ação, a tua intervenção sobre nossa vida. A começar em mim, que essa palavra sirva primeiramente para mim, e que ela caia no meu coração e que seja absorvida pela minha mente e vá para o profundo do meu coração, Senhor, e que possa ser aplicada na minha vida, assim como também aos meus irmãos que estão aqui para ouvir a tua voz. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quais são as incertezas que pairam no seu coração? A incerteza, ela faz parte da vida de todas as pessoas. Como você reage? É uma pergunta. Como você reage a uma situação incerta? Você aceita como parte da vida? Ou ela lhe causa angústia e tortura por muito tempo? As incertezas da vida, elas causam dúvidas no seu coração com relação àquilo que você acredita? Se alguém perguntasse para você, qual é a razão da vossa vida? Qual é a razão da vossa esperança? A busca pela segurança é uma quase constante. Quase que 100% das pessoas buscam segurança. Mas o que está por detrás dos bastidores dessa busca incessante? São perguntas que talvez você já tenha feito para você mesmo, você já tenha pensado, mas as inseguranças e as incertezas, elas interferem na saúde física, na saúde mental, emocional e também na vida espiritual. Tiago, no começo, um pouquinho para trás do livro, na sessão anterior, ele trata das reclamações, das críticas e das raízes mundanas da comunidade onde ele está. Fala do capítulo 3, a partir do verso 1 até o versículo 12 do capítulo 4. Agora Tiago, ele volta com outro tema, que é a prova das riquezas. E aí entra o subtema que eu gostaria de falar com você: lidando com as incertezas da vida. Então Tiago, ele diz lá que o pobre é de todo dependente e sabe disso. O pobre pode vir a ser consumido pela inveja, pela ambição, mas os crentes têm a maior probabilidade de recorrer à oração e à humildade e dependência, e à humilde dependência de Deus. O rico, porém, ele pode ser seduzido e entregar-se a uma falsa sensação de segurança e a grande confiança no poder do dinheiro, pelo relativo conforto que ele tem e que lhe ofere uma boa situação na vida. Agora Tiago, no verso 13, ele imprime uma nova direção. Ele diz aí: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Essas pessoas para quem Tiago está falando aqui, elas são, aqui nesse contexto, elas não são exatamente ricas, mas são judeus cristãos que têm um poder aquisitivo, vamos dizer assim, nos nossos dias de hoje, classe média para cima. Então Tiago está falando para eles e diz para eles o seguinte: os planos que eles fazem
os planos de negócio que eles estão traçando, não são impiedosos. Fazem planos de viagens, têm em mente uma cidade objetiva onde planejam vender ou negociar lucrativamente sua mercadoria, e ali deverão empreender vários negócios para lucrar e usufruir daquilo que eles conseguem obter através dos seus negócios. Eles calculam lucros. Vejam só, ganharemos, entre aspas aqui, ganharemos, não dá para entender, ganharemos. Parece que não há nada de errado nesses planos. No comércio, o negociante ele pode até planejar com bastante antecipação. Mas tudo, ou todas as respostas, vai vir de Deus. Então, Tiago está aqui escrevendo para os judeus, dizendo: qualquer homem de negócios honesto planejaria suas atividades mercantis exatamente da mesma maneira, como está aqui no texto, quando ele fala lá para os judeus. E é esse o problema de Tiago com referência a tais planos. Nada se declara de modo algum a respeito de seus desejos quanto ao futuro, ao uso que farão do dinheiro ou quanto à sua maneira de negociar, que se pudesse afirmar ser diferente do resto do mundo. Então aí, pode até ser que essas pessoas, para quem Tiago está escrevendo aqui, são pessoas honestas, pessoas íntegras com seus negócios, pessoas que fazem o melhor pelos seus parentes, pelos seus amigos, pela sociedade, mas são pessoas que estão inseguras. Então elas planejam, elas pensam no que vão fazer, mas aparentemente elas estão seguras pelo que elas têm, ou pelo que elas podem fazer, mas na realidade elas são inseguras. E aí Tiago, então, no verso 14, diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. De fato, a vida, ela nos reserva surpresas. Se eu perguntasse para você: amanhã você estará vivo? Vou resumir um pouquinho, vou diminuir o espaço. Você tem certeza que daqui a 2 horas, são 8 horas e 20 minutos, 20 horas e 20 minutos, 8h20 da noite, talvez você esteja pensando naquela boa pizza que você vai comer depois do culto, ou naquela belíssima refeição. Você tem certeza que isso vai acontecer? Você tem certeza que você vai sair daqui e vai chegar em casa vivo? Tem certeza disso? Eu não tenho. Eu confio em Deus e sei que Ele vai fazer o melhor para a minha vida, assim como para a sua vida. Se vai me acontecer aparentemente um bem ou um mal, não compete a mim. Isso Deus é quem vai responder. O controle está na mão de Deus. Deus, Ele é soberano. Nem você, nem tampouco eu, nenhum de nós pode acrescentar nada, nem 1 centésimo, 1 milímetro na nossa vida. Às vezes nós fazemos planos, achamos que estamos fazendo tudo às mil maravilhas, tudo de acordo com as situações, e esquecemos de quem está no comando, é o soberano Deus. Isso estava acontecendo lá, aqui nesse contexto. Por isso que Tiago manda essa carta, envia para os cristãos e diz para eles assim: olha, vocês estão, nossas palavras aqui, vocês estão exagerando, vocês estão pensando em tudo, no que vocês vão fazer, bolam os planos, mas e Deus nessa aí? Onde que está? Então, os planos estão traçados, as projeções lançadas, todavia tudo gira em torno de uma vontade superior a eles,
a de Deus, que não foi sequer consultado no planejamento. Naquela noite mesmo, uma doença pode derrubar alguém, de súbito seus planos se evaporam. Os planos deles se resumirão numa pequena viagem até a sepultura fria no interior de um esquife. Esses homens assemelham-se ao rico louco da parábola de Jesus, o qual ganhara grandes margens de lucro honesto mediante investimentos agrícolas em sua fazenda. Sentindo-se seguro, o ricaço traça planos para uma aposentadoria confortável. Mas Deus lhe disse, Lucas 12, 16 a 21, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ao pensar nessa esfera mundana, os negociantes crentes da carta de Tiago tinham uma falsa sensação de segurança. Era preciso que encarassem a morte e percebessem que não tinham nenhum controle dessa vida. Isso serve para você e para mim. O texto diz que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós ficamos muitas vezes achando que nós somos os donos ou o dono da nossa própria vida. Nós, não, porque em 2016 eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo, vai ter um acontecimento tremendo na minha vida. Em nenhum momento nós lemos aqui no texto, nesses 2 versos que eu acabei de ler aqui, agora por último, que Tiago proíbe, você ou eu, aos leitores da carta, que é proibido fazer planos. Em nenhum momento está escrito isso aqui. Mas Tiago está alertando que eles não são donos da vida deles. E esse alerta cai para mim e cai para você. É um alerta. Cuidado, como é que estão os nossos planos? Como é que está a minha vida diante de Deus? Eu corro atrás de um monte de coisas, de várias coisas que vão me trazer benefícios materiais para minha família. Isso não é errado, não há nenhum pecado nisso, mas eu deixo Deus numa etapa inferior. E este é o mal de muitos cristãos que acreditam em Cristo Jesus, como desses homens aqui, que eram os judeus cristãos, que estavam pensando apenas neles. Então eu pergunto para você, qual tem sido o direcionamento da sua vida com relação aos seus planos? Você tem concretizado os seus planos? Se bem, legal, está dando tudo certo? Beleza. Você fala, mas Deus tem me abençoado, eu estou prosperando, tudo está dando certo. Louvado seja Deus por isso. E que Deus continue abençoando você. Mas a minha pergunta é essa para você nessa noite. Quando você elabora um plano, ou planos, você pergunta para Deus? Veja no verso posterior. No verso 15, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Em vez de descansar na falsa segurança do modo de pensar mundano, eles precisavam elevar o pensamento a um nível mais alto. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Naturalmente, era assim que Paulo vivia. Pois você pode conferir em Atos 18, 21, Romanos 1 a 10, 1 Coríntios 4, 19, Filipenses 2, 19. Na verdade, só Deus é quem determina se viveremos ou não. Só Deus determina se seremos capazes de fazer isto ou aquilo. Reconhecer isto é reconhecer finitude humana e soberania divina. Nós somos limitados. Por isso que nós muitas vezes ficamos inseguros e incertos com relação à nossa vida, ao trilhar da nossa caminhada, da nossa existência. Porque nós depositamos em nós mesmos, até inconscientemente, nós achamos que nós podemos, que nós somos, eu posso, eu sou, eu faço, eu sou melhor do que ele,
eu consigo coisas melhores do que eles ou do que ele. E aí começa até às vezes uma competição com parente, com irmão, com vizinho. Ele pode, eu também posso. Ele trocou o carro, eu também vou. Ah, ele pegou sei lá, qualquer carro aí, não vou citar não para não fazer propaganda aqui. Mas imagine um carro de 80 mil reais. Aí o camarada ganha R$2.500 por mês, faz uma prestação de 2.100. Aí põe a perder de vista 84 meses, 72 meses, para mostrar para os outros que ele tem. Isso acontece. Eu não estou aqui inventando história, não. Se você for conversar com um monte de gente aí que se meteu em dívida, eu estava vendo os jornais esses dias, muitas pessoas devolvendo os bens, até casa própria, que as pessoas se metem numa dívida que elas não podem pagar. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Incerteza, falsa segurança no que tem, no emprego que tem, ou nos negócios que tem, é uma falsa segurança. Isso traz uma incerteza para a pessoa que ela acaba achando que tudo que ela vai conquistar por meio do seu trabalho, não é pecado, ela está trabalhando, mas ela acha que tudo isso que ela conquista com o esforço dela, isso vai lhe trazer segurança. E aí quando vem a tempestade, quando bate a água, bate um pouquinho mais forte no barco, que o barco balança, ai meu Deus, meu irmão, ora por mim, me segura que senão eu caio, ora por mim, ora pela minha vida, eu estou passando uma dificuldade, tá difícil. Aí você pergunta para a pessoa assim, tá difícil? Tá difícil, né? O que você fez? Aí ela começa a contar, você vai ver. Aí você pergunta para ela, você consultou a Deus com relação a isso? Você perguntou para Deus se Ele queria que você desse esse passo? Ou para a direita, ou para a esquerda? Você é dono da sua vida? Aí você começa a fazer uma retrospectiva conversando com as pessoas, ou com as pessoas que estão, ou com a pessoa que está passando por situações difíceis. Você vai logo perceber que faltou o consentimento de Deus. Aí você fala, mas Deus não é soberano? Mas Deus não é soberano? Então como é que pode acontecer isso? Deus ele pode sim impedir, mas Deus permite. É a vontade decretiva de Deus que Ele decreta e acontece, ninguém vai impedir. E tem a vontade que os teólogos usam aí, um termo, a vontade permissiva. Deus sabe que você vai errar e Ele permite. Ele lhe ama, mas Ele permite que você trilhe às vezes caminhos que não estão de acordo com a vontade dEle, para lhe ensinar e lhe disciplinar. E a desobediência nossa leva a isso. Nós achamos que nós podemos tudo em nós mesmos. Então Tiago diz aí, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Mesmo que o nosso plano seja frustrado, Deus está no controle. Agora, pergunto para você, e você responda para você mesmo aí, no seu coração, na sua mente. Nesses últimos tempos, nesses últimos dias, os seus planos têm sido frustrados? Não importa qual seja a área. Por quê? Começa a fazer uma retrospectiva. Tem muitos crentes por aí, quando eu dou alguns estudos aqui, raramente eu dou estudo, já falei esse assunto aqui, as pessoas têm a prática de colocar a culpa no outro. Quando não tem alguém para colocar a culpa pelo erro que ela cometeu, ela acha alguém e coloca a culpa no diabo. Aí eu pergunto, você tem sido obediente à palavra de Deus? Os seus planos estão de acordo com os planos de Deus e a sua palavra? Você pergunta para Deus quando você vai fazer algo na sua vida? Se não, é por isso que você, muitas vezes, assim como muitas pessoas, andam com incertezas e com dúvidas. E aí depositam nos bens materiais a segurança, uma falsa segurança. Mas Tiago, ele vai dizendo aí no verso 16: agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Vós jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância tal como esta é maligna. A palavra-chave aqui é jactância.
visto que indica uma atitude interna. Essa jactância está ligada ao orgulho. A pessoa que é orgulhosa, ou seja, ela se gloria. Então olha lá, camarada, a pessoa que fala assim: eu posso, eu faço, eu fiz esse plano e ele vai acontecer, custe o que custar. Tolice, né? Aí ele está lá sentado no sofá, dá uma dorzinha, ai, infarto fulminante. E aí? Conquistou? Conseguiu fazer? Conseguiu realizar? Orgulho próprio. Em vez de fazer isso, o cristão verdadeiro, ele tem que depositar em Deus a sua confiança. Então, nós precisamos aprender a lidar com as situações. Por que existem muitos crentes que andam inseguros quanto à sua vida terrena? Por quê? Muitos cristãos, muitas pessoas, assim como esses judeus, vivem hoje dias difíceis, com medo, temerosos. Aí fico pensando, poxa, mas a economia está indo de mal a pior. Os nossos líderes governamentais, desde o presidente até os governadores, os prefeitos das cidades, têm tomado decisões erradas. O que nós podemos fazer por isso, ou por eles? Vamos orar pela vida deles. O que eu quero dizer para você é algo que talvez não lhe agrade. Não pense que vai melhorar não, porque vai piorar. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que nós podemos fazer é orar para Deus nos livrar de situações que nos tirem da trajetória para a qual nós fomos designados. O nosso alvo é Jesus Cristo. Então, nós não podemos ficar convictos e seguros nas nossas próprias riquezas, nos nossos bens materiais, nos planos que nós planejamos para o ano de 2016, 2017. Não há nada errado você planejar, mas você não pode, eu também não posso colocar essa segurança na minha própria vida. Não, eu vou fazer e vai acontecer. Tudo tem que ser direcionado por Deus, tem que estar na direção de Deus e consultar a Deus. Existem algumas pessoas que tomam decisões, fazem coisas fora dos parâmetros que deveriam fazer, dão um passo maior que a perna, não seja qual for a situação. Depois que ela se complica, está enrolada, está numa situação adversa, aí ela vem pedir para Deus abençoar. O que eu quero dizer é que as pessoas primeiro elas decidem por si próprias, depois elas querem que Deus abençoe, algo que elas mesmas tomaram decisão, sem o consentimento de Deus. Então, meus irmãos, o verso 16, vós jactais das vossas presunções. Então as pessoas, o homem inseguro, ele nem percebe. O homem que tem segurança total, ele deposita nas riquezas a sua segurança. E ele acha que isso, e às vezes nós como cristãos, nós não aparentamos, ou nós não, às vezes nem colocamos isso para fora, mas no nosso subconsciente nós pensamos assim: eu tenho uma boa casa, eu trabalho num bom emprego, a gente não fala. Eu ganho muito bem, eu ganho mais do que fulano, do que ciclano, eu tenho uma vida abastada, eu tenho isso, aquilo. E aí vai crescendo o orgulho, e daqui a pouco, aí perde o emprego, ou acontece algo. Nós precisamos deixar a nossa vida nas mãos de Deus. Tiago, ele deixa para nós aqui pelo menos duas coisas que eu gostaria que você levasse para casa de tudo isso que eu falei aqui nessa noite. Nós devemos entender e respeitar a soberania divina. Está aí no verso 14, Tiago repreende a pessoa que faz planos sem considerar a vontade de Deus. Aí eu pergunto, como tem sido os planos que você tem feito para a sua vida? Você tem respeitado a soberania de Deus? Ou você vai por os seus próprios impulsos? Vou fazer isso e faz. Então devemos respeitar, entender e respeitar a soberania do nosso Deus. Deus é quem pode fazer tudo por nós. Isso não significa que você não planeja. Não vou planejar mais nada então na minha vida. Vou fazer tudo o que der na minha cabeça. Na hora vai acontecer. Não é isso que eu estou falando. Você pode planejar. Você pode fazer tudo o que você quiser com relação a planos.
Mas antes de dar o passo, entregue na mão de Deus. Tenho certeza que se você fizer isso, a sua vida vai melhorar. Todos os planos futuros, devemos colocá-los diante de Deus. Não basta apenas entender a soberania de Deus. Nós temos que respeitar e colocar os nossos planos na mão dele. Em um momento ou outro, todos nós vamos enfrentar tempos de incerteza. Talvez você esteja prestes a idealizar algum plano ou alguma coisa parecida no início do ano que vem, seja qual for o plano. Ou quem sabe, alguém aqui nessa noite perdeu um emprego, mudou-se de local, ou talvez está num trabalho novo, tem dificuldade de se relacionar. Tudo isso pode causar incerteza e insegurança. Mas se você colocar nas mãos de Deus a sua vida, com certeza você vai ser abençoado. A realidade é que nenhum de nós está seguro nesse mundo, exceto em Cristo. Exceto em Cristo. Não temos garantido nem a próxima refeição. Mesmo quando nos sentimos seguros, estamos incrivelmente frágeis e completamente dependentes do Senhor, até para respirar. Mas quando estamos particularmente tentados, ou quando somos particularmente tentados sobre o futuro, é importante meditar sobre as verdades fundamentais que estão baseadas na palavra de Deus. Então, Tiago aqui, para resumir, para finalizar, Tiago repreende essas pessoas, afirmando que elas estavam desconsiderando de modo arrogante a soberania de Deus, ao viver a vida e fazer planos para o futuro, sem levar em consideração a providência de Deus. No verso seguinte, aí ele mostra qual atitude deve ser correta e a ser tomada. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, vivemos e faremos isto ou aquilo. Devemos confiar na soberania de Deus, colocando tudo que fomos fazer diante dele, objetivando glorificá-lo em todas as nossas atitudes, sabendo que tudo que conquistamos é uma dádiva de Deus, proveniente de sua infinita bondade para conosco. Então, se você tem sido vencedor, se você tem vencido as barreiras, se você tem conquistado os seus objetivos, tem atingido, a glorificação deve ser dada a Deus. Quando nós temos esse pensamento, nós vamos longe, e Deus cada vez mais vai nos abençoando, porque Deus, Ele é soberano. Todos os seus planos, eu queria que de tudo que eu falei aqui, você guardasse isso. Todos os seus planos, antes de iniciá-lo, coloque diante de Deus. Jovens, vocês que são novos, vocês estão estudando, estão em dúvida com relação ao futuro de vocês, qual a profissão que eu devo seguir? O que eu devo fazer? Consulte a Deus. Consulte a Deus. A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Se você colocar sua vida diante de Deus, Senhor, me direciona, mas tem que colocar e buscá-lo, porque há muitas pessoas que vivem só no oba-oba, né? Quando vai num culto, numa reunião, no louvorzão, tá, e chora, aí tem retiro. Geralmente retiros, quando a gente fazia no passado, não vou dizer nem hoje, um monte de gente voltava espiritual, tudo, glória a Deus, aleluia, passava uma semana depois, cadê a pessoa? Sumiu, alguns iam embora, muitos foram abençoados, estão firmes, mas muitos foram embora. Então por quê? Leva a vida de qualquer jeito. Então coloque a sua vida diante de Deus. E você que está pensando em abrir um negócio, não sei, talvez alguém aqui, por favor, está difícil a situação, o governo, pense antes de dar o passo. Pense, coloque diante de Deus e fale: Senhor, eu devo fazer isso? Isso é bom para a minha vida? Vai me trazer benefícios? É para glorificar o Senhor? Se não for, me impede. Não deixa que eu faça isso, para que eu não venha a ter uma frustração e viver uma vida insegura lá na frente. Então essa é a palavra que eu queria deixar com você nessa noite. E não se esqueça de que todos os seus planos, Provérbios 16 diz que do homem são as preparações do coração,
os planos são feitos pelo homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus é quem responde, é quem dá o veredito final. Mas, irmãos, alguém pode falar, pode estar pensando aí, mas quantos planos eu fiz, orei, e aparentemente Deus estava abençoando, estava dando tudo certo, de repente sucumbiu. Essa é a vida. A vida, ela não é feita só de vitórias. Deus permite certas derrotas, certas frustrações na nossa vida, para que nós aprendamos a estar aos pés dele. Muitos crentes que conquistaram, foram pessoas que subiram na vida, em todos os aspectos. Elas de repente caem, porque o orgulho, a jactância, tomou conta dos seus corações. Então ela começa a subir, seja financeiramente, materialmente, e até tem que tomar cuidado, até quem é líder na igreja. Cuidado, que a pessoa aprende, e de repente ela acha que sabe mais do que os outros, porque eu sei mais, aí daqui a pouco vem queda, vem um tombo. Então, cuide, aquele que pensa estar em pé, cuide, veja, para que não caia. Eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Curve a sua cabeça. Eu não sei o que se passa na sua vida, quais são os seus objetivos, quais são os seus planos, mas Deus sabe.